Olá, paz do Senhor Jesus! Eu sou a Bruna Fernandes, seja muito bem-vindo e eu estou muito feliz de te ter por aqui. Estamos dando sequência a uma série de mensagens que se chama A Verdadeira Batalha Espiritual. E hoje é o episódio 2 e o tema é uma pergunta. Você sabe quais são as armas espirituais que o Senhor te entregou para batalhar essa guerra? Essa é a pergunta. Mas antes da gente entrar aqui em tudo que eu quero falar, vamos para o texto? Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor, em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levante o escudo da fé para deter as flechas do fogo do maligno. Use a salvação como capacete. Empurre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Só até aí. Que trecho poderoso. Nossa! E antes de eu entrar no texto aqui, na mensagem que eu quero trazer hoje, eu quero te falar uma coisa. O Senhor, Ele é muito simples. Apesar dele ser um Deus tão majestoso, tão poderoso, tão cheio de honras, tão cheio de glória, supremo, soberano, sublime. Nós poderíamos ficar aqui até amanhã falando de quem Deus é. Mas mesmo assim, nós precisamos entender que Deus, Ele é simples, prático e profundo. O nosso Deus é um Deus estratégico. E a vontade dele é que a gente ande nessa simplicidade, nessa praticidade e nessa estratégia. A Bíblia, ela é muito simples. Nós que complicamos as coisas. O pecado veio para nos colocar num lugar de complicação, de engano, de mentira. Eu falei no primeiro vídeo, e se você tá caindo aqui agora aleatoriamente, o primeiro vídeo eu falei um pouco do que é a batalha espiritual, fiz uma introdução ali e expliquei que o diabo é o pai da mentira. E tudo que ele quer é que a gente fique longe da verdade. Então ele complica a nossa jornada cristã, ele complica a nossa vida com Deus. E você vai ver que quanto mais você se relaciona com Deus, mais simples é de corresponder a esse amor. Amém? Mas vamos lá. Vamos explicar aqui cada uma dessas armas que eu mencionei aqui, que nós acabamos de ler. Se você abriu a sua Bíblia junto comigo, que você acabou de ler também. E a primeira arma que Paulo ele cita nessa carta é o cinturão da verdade. A verdade nos sustenta. O que é o cinturão? Paulo ele faz essa comparação, a armadura de Deus, com a armadura do soldado romano. Era uma armadura que ela era eles ficavam equipados dos pés à cabeça. Tudo era muito protegido. E o cinturão era um cinto que ficava aqui assim na barriga aqui, e ele protegia toda a armadura, ele dava estrutura para a armadura. Se o cinto caísse, a armadura também ficava meio que cambaleando, então não dava sustentação para o soldado ficar bem posicionado e firme no momento de luta, no momento ali da batalha, da guerra.
Então o cinturão da verdade é o que nos sustenta, é o que vai nos manter de pé, é o que vai nos manter longe das mentiras de Satanás. E o que é esse cinturão da verdade? A palavra de Deus. E quem Deus é. Acima da palavra, quem Deus é. A verdade é um atributo de quem Deus é. Entenda isso. Deus é a verdade. É a essência de quem Ele é. E Deus, Ele veio antes de tudo e de todos. Ele é autoexistente. Tudo que existe no universo foi criação de suas próprias mãos para glorificar o seu próprio nome. Então, Ele é a verdade. Eu acredito que a verdade não é relativa. A verdade é absoluta, que é Deus. E para que você se relacione com essa verdade, você precisa se relacionar com o próprio Deus. Através da oração, do jejum, do estudo bíblico, através dos dons espirituais. Então, por isso que ele está aqui em primeiro lugar, que é o cinturão da verdade, que é o relacionamento que nós temos com o próprio Deus. Ele é o início de tudo. Ele é o início da nossa guerra, né? A primeira arma que a gente precisa entender. Porque se eu não entendo isso, que Deus é a verdade, a única verdade, eu vou ter dificuldade de entender o restante. Couraça da justiça. O que é a couraça? A couraça era aquele colete que ficava sobre o peito do soldado romano, protegendo o coração dele. Então essa parte aqui do soldado ficava bem protegida. Então numa guerra ele não corria o risco de ser atingido ou por uma flecha ou por uma espada, porque o coração dele estava protegido com essa couraça. E o que é a couraça da justiça? É uma vida de retidão na presença do Senhor. É uma vida de alguém que obedece o Senhor, que entende que Jesus fez na cruz, que entende que o Senhor primeiro nos amou, colocou Jesus numa cruz para levar sobre si toda a nossa iniquidade. Jesus, ele levou sobre si toda a minha iniquidade, o meu pecado, a minha desobediência. E agora, devido ao seu sacrifício, eu correspondo a esse amor em obediência. Uma pessoa que tem uma vida temente, uma vida de obediência ao Senhor, dificilmente Satanás vai encontrar uma brecha para entrar. Porque quando ele vai, ele é... Digamos que Satanás é a flecha ali, né? E ele tá tentando entrar ali no nosso coração, tentando nos tentar, né? Tentando fazer com que a gente caia em tentação. Só que ele encontra uma couraça de obediência. E essa flecha de tentação, ela não consegue atingir o nosso coração. E veja bem, ser obediente não quer dizer que você é perfeito. Não quer dizer que eu sou perfeita. Apenas que nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia por causa da bondade e da misericórdia que o Senhor faz questão de derramar sobre nós. Entende? Continuando, calçado da paz. A terceira arma que o Senhor nos dá para que estejamos prontos nessa guerra. Calçados da paz. Que nada mais é que pregar o evangelho. Aí você pode pensar, meu Deus, mas eu não tenho o dom da palavra, o Senhor não me levantou para pregar, eu sou muito tímida, morro de vergonha de falar. E eu concordo que nem todo mundo foi levantado por Deus para pregar a palavra, como eu estou fazendo aqui, abrindo a minha Bíblia, explicando o contexto, explicando o texto. Nem todo mundo foi levantado por Deus para ser um mestre, né, para ensinar a palavra. Mas todo mundo foi levantado por Deus para ir e fazer discípulo em todas as nações. E fazer discípulo é pregar o evangelho da paz com a sua vida. Você não precisa abrir uma Bíblia e explicar a mensagem ali para as pessoas de forma intencional. Mas de forma intencional, você precisa ser uma Bíblia aberta.
As pessoas precisam olhar para você e elas precisam ver Jesus através de você. As pessoas precisam olhar para você e ver a obra de Cristo, ver o que o Senhor tem feito através da transformação do seu caráter. Isso é o calçado da paz. O calçado que nós colocamos nos nossos pés e por onde nós passamos, nós vamos proclamando esse evangelho. E como que nós vamos proclamando? Através da nossa vida. Nós vamos passando e as pessoas vão olhando para nós e elas vão dizendo e pensando, nossa, essa pessoa é diferente. Nossa, tem algo nessa pessoa que eu não sei o que é. Ou melhor ainda, é quando as pessoas olham para nós e dizem, uau, essa pessoa tá muito diferente. Deus transformou ela. Só pode ser Deus. Essa pessoa tá diferente. Tem algo nela que tá diferente. Só pode ser Jesus. Eu acho que esse é o melhor elogio que a gente pode ter de alguém. É quando alguém olha para nós e diz, eu vejo Jesus em você. Isso é vestir, né? Colocar o calçado da paz. Escudo da fé. Quarta arma de guerra para nós. O escudo da fé. O escudo, né, nas vestimentas ali do soldado romano, era algo que ele colocava na mão e se protegia contra as flechas, né? E tinha até flechas que vinham desembainhadas de fogo, lanças de fogo. Então o escudo ele vinha e protegia, né, o corpo para que eles não fossem atingidos por fogo e não morressem ali, né? Bom, enfim. O que é o escudo da fé? Para pensar. Na guerra, eles eram atingidos do nada. Do nada vinha uma flechada de fogo quando você ia ver, né? Aparecia aqui do seu lado. Então eles tinham que estar, né, o tempo todo ali muito protegidos assim, com o escudo ali se protegendo para que eles não fossem pegos de surpresa. E é exatamente isso que o escudo da fé faz. A fé, ela nos protege das flechas do inimigo. Aquelas flechas que vêm do nada, sabe? Querendo roubar a tua esperança, querendo te deixar triste, querendo te deixar para baixo, querendo te dizer que a sua confiança não está em Deus. Aliás, querendo fazer com que você esqueça que a sua confiança está no Senhor. Quando Jesus foi levado para o deserto, ele fez exatamente isso. Ele se muniu de fé e lançou a palavra de Deus contra o inimigo. Então a fé nos lembra de quem Deus é, nos lembra que a nossa confiança está no Senhor. Então quando a tristeza vem, nós lembramos que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. A fé, ela nos lembra que nós devemos aquietar a nossa alma, como Davi fez. Nos Salmos, quando ele disse, aquieta minha alma, porque se perturba dentro de mim, espere em Deus, eu ainda o louvarei. A Ele é o meu auxílio e Deus meu. Isso é a fé de Davi em ação, né? Então, o escudo da fé nos protege e faz com que a gente venha colocar a nossa fé em ação. Quando o dia mal vier, quando a notícia ruim vier, quando algo vier para nos despedaçar, nós precisamos nos lembrar que o Senhor é socorro bem presente, que nós olharemos para o céu e iremos nos lembrar que é de lá que vem o nosso socorro. Então não esqueça disso, hein? Capacete da salvação. Já estamos em 1, 2, 3, 4, 5. Eu sou ruim de conta, tá, gente? Vamos lá, né? Não dá pra gente ser boa em tudo, nós não somos perfeitos. O capacete do soldado romano era um capacete que não protegia só a cabeça, mas também protegia o rosto, né? Protegia toda essa esfera aqui de cima. Ele ficava muito bem protegido. E o que é o capacete da salvação? É a nossa mente protegida. A Bíblia fala em Romanos 12:2 que nós precisamos passar por uma renovação na nossa mente, termos uma mente transformada. Em Coríntios vai dizer que nós precisamos ter a mente de Cristo. Então, o que vai nos proteger
contra as mentiras de Satanás, contra as tentações do inimigo. Sabe quando o inimigo fica tentando colocar coisas na nossa mente? Ele não tem poder de ler a nossa mente. Porém, Satanás, ele nos conhece e nos conhece muito bem. Ele sabe as nossas manias, ele sabe os nossos medos, ele sabe as nossas inseguranças, ele sabe a nossa vulnerabilidade, né, onde nós estamos sendo mais propício ali ao pecado, a ceder ao pecado. Ele nos conhece. Mas quando nós temos uma mente transformada, a Bíblia diz que as pessoas não podem nos discernir. Então, Satanás também não pode nos discernir. Quando nós temos a mente de Cristo, nós damos passos diferentes, dia após dia, porque nós vamos caminhando segundo a vontade do Senhor e não segundo a nossa vontade. Quando nós temos a mente de Cristo, nós temos as nossas emoções muito bem controladas e muito bem gerenciadas, porque o Espírito Santo está habitando em nós. E já caindo aqui, já partindo aqui para a última ferramenta, né, para a última arma, que é a espada do Espírito, que é a nossa arma de ataque. Pensa que a palavra de Deus é essa espada de ataque contra o inimigo. Como que eu vou ter uma mente transformada se eu não estiver segurando junto a espada? Então não basta eu colocar o capacete, eu também preciso segurar a espada. Eu preciso saber a palavra de Deus. Eu sempre costumo dizer que nós precisamos estudar a palavra de Deus de forma intencional. Quanto mais Bíblia eu tenho dentro de mim, quanto mais palavra eu tenho dentro de mim, mais equipada eu estou, mais de pé eu fico, porque Satanás não pode me enganar. Percebe que uma coisa está ligada à outra? Percebe que não adianta eu colocar o capacete se eu não tiver com a espada? Como que eu vou transformar a minha mente se eu não sei ao que a minha mente precisa ser transformada? Né? Como que eu vou ter fé se eu não conheço o Senhor? Então, perceba que uma coisa está ligada na outra. E se eu quiser ir para a guerra e vencer, eu preciso estar equipada dos pés à cabeça. E por fim, não menos importante, Paulo diz no versículo 18 sobre a oração. A oração é a chave de tudo isso. Não adianta eu ter muita Bíblia dentro de mim se eu não me relaciono com o dono dessa palavra. Eu preciso orar em todo o tempo, em qualquer situação e ocasião. Não faça nada sem orar. Consulte o Senhor em tudo. E você vai ver que à medida que você vai se relacionando com Deus, o teu espírito dentro de você, o Espírito Santo dentro de você vai te deixar cada vez mais sensível à voz do Senhor. E vai ter coisas que você não vai precisar perguntar, e não que você não esteja em oração, mas é que você já sabe qual que é a vontade de Deus para você. E aí você vai crescendo e vai se tornando um cristão cada vez mais maduro. E quando o dia mau chegar, você vai entrar nessa batalha e no final você continuará de pé. Porque não é que nós não vamos guerrear, não é que nós não vamos entrar na batalha. Não, nós vamos. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. E a forma como Jesus quer que nós venhamos vencer esse mundo é nos vestindo de tudo isso que eu mencionei, de tudo isso que eu falei. E que nada mais é que uma vida que se submete a Deus. E por fim, eu quero deixar uma palavra aqui que está em Tiago 4, no versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Se a gente colocar em prática tudo que eu acabei de mencionar aqui, nós estamos cumprindo com essa passagem que eu acabei de ler. Uma vida que se submete a Deus. E quando eu me submeto, eu consigo resistir ao diabo. E ele bate em retirada, ele sai fora, ele vai embora. Essa é a única maneira de vencer. Essa é a única maneira de nos libertarmos de toda a nossa iniquidade. Pensa sobre isso.
Esse negócio de rituais místicos, e depois eu vou trazer um vídeo falando sobre isso, não faz o menor sentido. Porque o que adianta eu criar um ritual de oração, pegar uma água, orar, ungir, jogar na minha casa, se a minha vida não foi liberta do pecado? E minha vida só é liberta do pecado quando eu me arrependo e eu me submeto. E eu me submeto fazendo tudo isso que eu acabei de mencionar aqui. Oração, jejum, leitura da palavra e uma vida de obediência. O mundo espiritual é real. Satanás está aí 24 horas por dia, 7 dias da semana, buscando uma brecha para nos atacar, para nos tentar, para nos devorar e para nos afastar da verdade de Deus. Mas quando a gente fica munido com essa verdade, num relacionamento profundo, íntimo, de temor, Satanás, ele não tem como vencer. Bom, é isso. Nós vamos dar sequência, teremos o próximo vídeo em breve. E se você gostou, peço para que você curta esse vídeo. Peço também para que você comente. Comenta aqui embaixo, fala para mim o que você achou, o que Deus falou com você. Me deixe saber. E se você foi edificado, eu peço para que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Assim você contribui para o avanço do reino de Deus. Amém? É isso. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.